Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E a gente vai falar sobre uma atuação de um time sem vergonha nessa partida contra o Fortaleza. Tirando, evidentemente, o recorte desse jogo de uma derrota vexatória e põe na conta do Felipe Luiz. Veja, ninguém está pedindo cabeça de técnico aqui. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. Mas o Flamengo, neste sábado, na partida contra o Fortaleza, foi um time sem vergonha com várias escolhas erradas do técnico Felipe Luiz. Para quê? E eu vou começar para sintetizar o negócio. Colocar o Juninho aos 42 minutos do segundo tempo. Ah, mas o cara é ruim. Não interessa. Você não faz isso com ninguém, cara. E o Felipe Luiz tem esse histórico. No jogo contra o Grêmio, ele colocou o Emerson Royal aos 44 minutos do segundo tempo e o Flamengo empatava aquela partida por 1-1. É inadmissível o que aconteceu ontem no Castelão. É inaceitável. E a passividade do técnico Felipe Luiz à beira do gramado, claro que chama atenção negativamente. Foi um time que fez um primeiro tempo absolutamente nojento. Uma primeira etapa absolutamente nojenta contra o Fortaleza, que tem um atacante que é ruim. O time do Fortaleza é mal treinado. O Breno Lopes deitou e rolou na defesa do Flamengo. Ora, se o Breno Lopes deitou e rolou na defesa do Flamengo, alguma coisa está muito errada, cara. Eu conheço esse jogador de longa data, desde os tempos em que atuava pelo Palmeiras, e é um jogador com várias limitações. Várias limitações. É inaceitável que o Breno Lopes cause um inferno à defesa do Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte sua câmera agora para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para todo o Campeonato Brasileiro. Ainda tem jogo, ainda tem Palmeiras e Cruzeiro. O pessoal até fala, não, agora é torcer para o Cruzeiro. Gente, depois de ontem, né, ficar nessa de torcer pelos outros também é meio bizarro, sabe? Ontem foi uma coisa lamentável, mas de qualquer maneira tem esse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro e você pode fazer a sua fezinha nessa partida, repito, com as melhores oportunidades do mercado para você. Está aberto também o mercado para o jogo entre Racing e Flamengo na próxima quarta-feira em Avejaneda. Meu Deus do céu, se jogar dessa forma. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. A coisa é tão feia que eu até falei agora, desalentadora a situação para o jogo contra o Racing. O Flamengo tem 1-0 no agregado e vai jogar em Avejaneda contra uma equipe que vai ser o oposto do que foi o Flamengo ontem. Uma equipe que vai pelear, uma equipe que vai guerrear. Então fica a preocupação muito grande em relação ao papelão que o Flamengo pode desempenhar na próxima quarta-feira na Argentina. Taticamente, gente, foi um time que, mais uma vez, teve a iniciativa do jogo, né? No caso, o Flamengo, teve mais a posse de bola, mas, gente, não fez absolutamente nada. O que foi o Bruno Henrique? O que foi o Plata nesse jogo de ontem? O que foi o Samuel Lino nessa partida? 3 jogadores absolutamente inúteis. Inúteis. Foram jogadores que não fizeram absolutamente nada, que não chutam ao gol. O Bruno Henrique está se enrolando com a bola, tropeçando na bola, né? Um fim lamentável para o Bruno Henrique, jogador que tem tanta história com a camisa do Flamengo. Pode ser decisivo aqui a colar, foi decisivo no jogo contra o Chelsea, por exemplo, mas a atuação na partida contra o Fortaleza foi absolutamente medonha, assim como o Plata também. Gente, o Flamengo é um time que jogou contra uma equipe que está na penúltima colocação, ou estava na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, num estádio que não tinha grande público, contra uma equipe mal treinada por um mau técnico que é o Martim Palermo. E aí a gente olha para o Felipe Luiz e fala, cara, como é que você perdeu esse duelo? Para o Martim Palermo, técnico que foi mal no Aldosivi, um time pequenininho da Argentina, no Olímpia,
e vem dirigir o Fortaleza e ganha do Flamengo. É muito preocupante o que aconteceu ontem. Assim, é uma das atuações mais vexatórias do Flamengo na temporada, se não for a maior, acho que na temporada é o maior vexame do Flamengo, sim. Flamengada com F maiúsculo, né? E não foi uma coisa aleatória, não foi assim que o Flamengo criou várias oportunidades, uma bola vadia, o Fortaleza acabou vencendo o jogo. Não, o Flamengo fez por onde perder essa partida. O Fortaleza, no final da partida, fisicamente estava absolutamente destroçado, e o Flamengo não soube se aproveitar disso. Na segunda etapa, gente, quando colocou o Michael, eu falei, sabe, claro que a gente vai assistir ao jogo, fazer a live como a gente fez ontem, trazer aqui as informações e a análise do jogo para você, mas é desanimador, né? O pessoal às vezes pede, não, tem que colocar o Michael. Gente, o Michael não fez nada também, nada. Entrou bem o Wallace Ian, se o campo fala, diante da ausência do Pedro, pode ser uma alternativa para o jogo contra o Racing, e o Juninho criou mais em 7 minutos do que Bruno Henrique, Plata, Samuel Lino, todos esses caras fizeram. Por que entrou só? Mas ele é ruim, então não coloque para jogar. Tá treinando mal, não tem condições, então não coloque para jogar, mas não coloque o jogador aos 42 minutos do segundo tempo. Parece uma sabotagem até, sabe? Eu acho uma situação bizarra o que aconteceu em Fortaleza, tá? De um time que poderia abrir 3 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, claro, com o Palmeiras podendo empatar ainda, mas aí colocaria toda a pressão sobre um time combalido, que é o do Palmeiras, e ganha ânimo graças a essa pataquada do Flamengo. O Palmeiras vai entrar com a faca no dente contra o Cruzeiro. Você pode falar que o Abel Ferreira é um cara mala pra caramba, tal, mas esse time pelo menos se mobiliza nos momentos em que tem que se mobilizar, coisa que não acontece com o Flamengo. O Flamengo derrotou o Botafogo fora de casa, o Palmeiras em casa. Do que adianta remar tanto, subir, escalar um Everest, para depois descer rolando como desceu, dessa forma contra o Fortaleza? Uma coisa absolutamente deprimente e inaceitável. Tem de haver uma cobrança no Flamengo sobre o Felipe Luiz. E quem tem de fazer essa cobrança é o José Botto. O José Botto tem essa prerrogativa. Não é só contratar, é sim colocar ordem no departamento de futebol sobre vários aspectos, inclusive cobrando o técnico Felipe Luiz. É preciso que ele faça isso. Tá? Chegar para o Felipe Luiz e falar, por exemplo, como é que você coloca o Juninho aos 42 minutos do segundo tempo na partida. Tá? Dentre outras coisas. Tá? Não vejo assim, não vou aceitar que haja um conformismo diante desse resultado, pior, diante dessa atuação, porque a atuação vai indicar para o resultado é uma consequência da atuação. E foi um Flamengo absolutamente sem vergonha, molenga, que se quiser chegar à final da Libertadores, vai ter de jogar muito mais bola do que isso. Acabou o Campeonato Brasileiro? Não acabou. Mas é impressionante a forma como o Flamengo vai desperdiçando pontos contra equipes lá de baixo. Aconteceu contra o Santos, agora acontece contra o Fortaleza, não só desperdiçando pontos, perdendo, e cada qual à sua maneira, né? Contra o Santos, estendendo o tapete vermelho para o Neymar, né? Fazendo até brincadeirinha com o Neymar durante um jogo em que o Flamengo perdeu, e agora diante de um péssimo Fortaleza. O time do Fortaleza é horroroso e foi lá e ganhou do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.